Você vai ouvir agora o BTcast MC, uma parceria entre o Bibotalk e a Mundo Cristão. Muito bem. Começa mais um BTcast MC, o de número 5. Eu sou Rodrigo Bibo e a verdade é que todos leem a Bíblia a partir de sua perspectiva, mas nós, negros, somos honestos em dizer que o fazemos. Olha aí! Eu sou a Ana, e será que a Bíblia tem algo a dizer àqueles que, como eu, são brasileiros, negros e passam pelos problemas que a escravidão e o racismo nos legaram? Eita, meu Deus. E eu sou Alcino, e o Deus do Êxodo continua libertando escravos. Eita, olha aí, meus amigos. Ó, gente, eu fiz a leitura ali, mas eu estou lendo um trecho de Esaú. Ana, me ajuda no sobrenome dele? Macaulay. Esaú Macaulay, uma leitura negra, interpretação bíblica como exercício de esperança, né? Eu já vou justificar porque o pessoal que me vê nas redes sociais sabe que eu não sou negro, mas estava fazendo uma leitura aqui deste livro e eu convidei a Ana do projeto Agostinhas e o Alcino, o único cara que além do Gutierrez usa o Facebook. É verdade. É verdade, né? Tem que migrar pro Instagram, mano. O Facebook não, pelo amor de Deus. Mas convidei esses dois pensadores, né, teólogos que pensam a sua fé. Ana, você é teóloga sim, né? Você é teóloga até. Você é teóloga sim. Eu pensei, teóloga? Você é teóloga, pô, você pensa sobre Deus. Ou você quer ser filósofa? Tu que escolhe aí, tá? Ou pode ser só a Ana também, né? Os títulos são importantes, mas não nos definem, né? E o Alcino, você é advogado, teólogo, advogado? Eu nunca lembro o que Eu sou advogado e atuo na área da teologia, já dou aula aí na igreja há bastante tempo e trabalho com teologia na internet também, desde que tudo era mato. Que legal, Alcino, seja muito bem-vindo. E a Ana é doutoranda, tá aí estudando cênica, já participou de um BTcast falando sobre virtude, trouxe aí as contribuições coachinianas de cênica, né? Foi muito bom. Sejam bem-vindos aqui ao BTcast da MC, onde nós vamos falar um pouquinho aqui sobre este livro do Esaú Macaulay, Uma Leitura Negra. Gente, e eu trouxe os dois aqui pra gente bater um papo. Antes da gente entrar propriamente no livro, eu achei muito legal a abertura de vocês, porque eu quero já, no começo, trazer um pouco pra nossa realidade, né? Antes que alguém pense, poxa, mas é um livro escrito por um americano e tal, o que isso comunica com a nossa realidade? Calma que a gente vai fazer essa ponte. Mas antes eu queria perguntar pros nossos convidados, né? Como que é pra vocês, né? Vocês, negros, brasileiros, não são de esquerda, porque inclusive até é uma preocupação, né? Que o Alcino teve, tá, Bill, mas esse livro aí, mano, será que é esquerda, progressista e tal, né? Enfim, e é uma preocupação legítima porque quem acompanha um pouco essas pautas sabe que geralmente elas são de formas muitas vezes desonestas associadas a um cristão esquerda progressista e tal. E tem muita gente de direita que fala sobre esse assunto. A gente vai discutir um pouquinho de política aí ao longo do podcast, mas eu queria, começando pela Ana. Ana, como é que você, mulher negra, negra, lida com esse tema do racismo, né? A gente até conversava no off-topic aqui. Você tá no campo de batalha, você tá aplicando a metodologia do Morgan Freeman, e aí? Então, olha, pra mim essa é uma história que, com certeza, né, me envolve muito pessoalmente. Eu já fui de alguns extremos, assim, já cheguei a pensar que não valia a pena falar de nada disso, porque eu tive um pai que sempre me cresceu deixando-me bem consciente de que eu era negra. Ele sempre falava assim, você tem que estudar o dobro, porque você é negra, você não pode errar e não sei o quê. E muitas vezes eu ficava com raiva do meu pai, porque eu pensava, por que meu pai traz essas coisas? Mas eu entendi hoje, né, como adulta, que esse era o jeito que ele encontrou na vida dele e que ele passava pra gente, né, de enfrentar os vários problemas que ele viveu e que ele passou. E aí, quando chegou mais no final da faculdade, um pouco antes de eu casar, eu comecei a perceber algumas coisas e paradoxalmente, a primeira pessoa que eu vi cristã que falava disso era o Tim Keller. Eu peguei um livro que falava de justiça, porque esses assuntos de justiça, na realidade, sempre me interessaram. Olha porque aí. Infelizmente, eu gosto mais de política do que eu gostaria de gostar. E aí... Que bom!
É, que é bom, né? Mas é que eu sei que... Alguém tem que gostar, né? Já pensou se fosse todo mundo como eu ou melhorança? O caos que seria? É, isso é verdade. Então eu gosto. E aí, lendo sobre esse livro de justiça, eu falei, caramba, então quer dizer que Deus tem algo a falar sobre racismo? Porque ele traz alguns exemplos, assim, mesmo que o livro não seja sobre racismo, ao falar de justiça bíblica, ele traz alguns exemplos. E aí eu comecei a me interessar um pouco mais e até a cavar no meu próprio passado, porque na realidade é uma jornada dolorosa, né? A gente passa por algumas experiências que a gente gostaria de não ter mais que revisitá-las. E nem todo mundo precisa, né? Eu tava até falando disso com o Bibo, mas eu percebi que talvez eu poderia falar algo até a partir da minha fé, depois que eu percebi que Deus se importa com isso, não é algo que tá só na minha cabeça. E na realidade, quando um cristão, que hoje na nossa geração, eu digo a nossa geração, na verdade são os mais novos que eu, né? Tenho 27 anos. Os mais novinhos se interessam sempre mais por isso. E se a pessoa é cristã, ela vai se deparar com algumas coisas, é capaz dela perder a fé, porque a nossa história não tá de brincadeira, né? Então, a gente precisa se apropriar a gente precisa falar. Se ninguém falar disso de maneira teologicamente saudável, e vai ter pessoas que vão falar e a gente vai ficar o quê? Criticando? Não, a gente precisa falar e responder essas perguntas difíceis. Então, faz uns 2 anos que eu comecei a tentar falar dessas coisas difíceis aí na minha vida. Legal. E aí, Alcino? Eu penso que essa questão de como a gente lida com isso, assim como a Ana, eu também gostaria de não gostar tanto de política, porque realmente é um assunto bem, bem complexo e a gente vive um momento difícil. Mas a questão é que quando a gente fala do racismo, pelo menos no meu caso, essa questão, né, que envolve racismo no Brasil, eu tenho uma história até dentro da questão política, porque eu já fui de esquerda na minha juventude, eu fui de esquerda durante muito tempo, e com o tempo eu fui mudando, fui migrando para o outro lado, por não concordar com as pautas e tal. Inclusive, muitos dos conflitos que eu tinha são apresentados nesse livro. Mas quando a gente olha para a estrutura da nossa sociedade, a gente percebe que ainda existe, sim, muito racismo no Brasil, e muitas vezes a gente não entende isso. Você até citou aí a questão do Morgan Freeman. De fato, ele tem aquela fala famosa dele lá, né, que ele fala sobre a consciência negra e tudo mais. Mas quando a gente olha para a sociedade brasileira, o que a gente vê é que, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção, ainda existe o racismo em muitos lugares, em muitas questões. Eu, por exemplo, na minha experiência pessoal, como você disse, sou advogado, então quando eu ando nas ruas, eu entro numa loja, eu espero, assim, ser tratado como uma pessoa normal. Mas não é incomum eu entrar numa loja, por exemplo, e o segurança começar a me seguir. Caraca, mano, sério, mano, meu Deus. Isso acontece bastante, assim. É uma coisa disfarçada, mas acontece, entendeu? Você entra na loja, quando eu saio de uma audiência e eu entro de terno na loja, é uma coisa. Mas se eu tiver com uma roupa normal... Porque aqui no Rio de Janeiro a gente anda, né? De bermuda, de chinelo. Camisa do Flamengo. Com certeza, camisa do Flamengo. Aí tu não ajuda também, né, mano? Mas enfim, isso é outro tipo de preconceito, vamos lá. É verdade. E aí, então, é comum você ver esse tipo de coisa, o segurança começar a te vigiar mais e tal. Então são detalhes que muitas vezes, apesar de eu não fazer parte da militância, né, de movimentos negros, porque eu acho que tem alguns problemas ali, mas a gente também não pode olhar como uma postura extrema do seguinte: o racismo não existe, o racismo é uma invenção dos militantes de esquerda, porque não é. Ele existe e a gente precisa lutar por esse equilíbrio, né? Por esse equilíbrio de saber até onde eu devo lutar contra o racismo e até onde essa minha luta me torna menos cristão do que eu deveria ser. Caraca, eu acho que a gente pode até... Bem, a pauta aqui agora vira um caos. Eu adoro quando a pauta vira um caos, porque eu acho que o Alcino deixou um pouco a bola quicando ali na fala dele, porque eu vejo que o Esaú, ele tem também essas... ele cresceu numa igreja tradicional, aquela coisa, né, de uma tradição cristã, e aí ele percebeu, né, pelo que eu vi aqui na introdução do livro, que de repente os cristãos que estavam discutindo o racismo tinham uma teologia deficiente, uma teologia com pegadas liberais,
sociais e tal. Fala um pouquinho pra nós, já que você levantou essa bola, Alcino, quais conflitos você teve e tal, você, né, dentro desse campo teológico, sociológico e tal, que fez você ter algumas sacadas, alguns insights e perceber problemas, muitas vezes, nas abordagens e tal. Exatamente, inclusive você citou, o Isaú, ele fala disso no livro, e o conflito que ele viveu foi muito parecido com o meu, porque como eu te falei, eu era de esquerda, só que aí eu comecei a me interessar por essa questão de racismo e tudo mais, só que quando eu fui atrás disso, eu percebi que a interpretação que me era oferecida por esses movimentos da Bíblia era uma interpretação de que a Bíblia, ela apoiava o racismo. Quando você vê textos defendendo, não defendendo, mas falando a respeito da escravidão, quando Paulo fala, né, que o escravo ele deve obedecer ao seu senhor e tudo mais. E aí o que acontece? Esses movimentos me diziam o seguinte: para você ser um militante contra o racismo, você precisa admitir que a Bíblia ela tem problemas em relação a isso. A Bíblia, em tese, não seria um livro que dignifica o negro, vamos dizer assim. Olha aí. E aí eu fui atrás disso. Infelizmente, naquela época, ainda não tinha esse livro do Isaú. Hoje a gente já tem, que esse livro realmente é um presente para a igreja brasileira. E mesmo sem ter esse livro, eu fui atrás e comecei a ver que as coisas eram um pouco diferentes. Comecei a ver que o negro na Bíblia, por mais que ele não apareça explicitamente, mas a gente pode até ver passagens sobre isso no decorrer do nosso episódio aqui, mas eu comecei a perceber que a visão que a Bíblia mostra do ser humano é muito diferente do que me era dito. A Bíblia não coloca uma etnia acima da outra. A Bíblia nos apresenta como seres humanos, todos dignos da graça de Deus, todos dignos do amor de Deus, e isso fez com que eu me afastasse desses movimentos. É o que o Isaú fala no livro. Ele chegou na faculdade e os professores vendiam um discurso para ele sobre a Bíblia que era totalmente diferente do que ele ouvia da mãe dele. Porque a mãe dele sempre disse para ele que a Bíblia dignificava os negros. E os professores na faculdade diziam o contrário. Então acredito que todo mundo que se interessa por esse tema já viveu esse conflito em algum momento. Mas espera aí, eu cresci lendo a Bíblia e agora estão me dizendo que o negro não tem vez na Bíblia, não tem voz. E a gente precisa fazer uma investigação mais apurada, e quando a gente faz essa investigação, a gente percebe que sim, o negro na Bíblia é tratado com toda a dignidade. Legal, Ana, quer comentar alguma coisa sobre isso? Sim, eu vejo que aí a gente não tem que ter medo, né, de entrar nessas questões que são bem espinhosas, ver o que a Bíblia fala, ver o que as pessoas falaram, porque mesmo que eu não fiz um curso que fosse ligado à teologia, mas no mundo universitário eu vivi uma situação bem parecida com a do Macaulay, porque eu achei muito interessante ele se descrever nesse não lugar, assim, sabe? E em que eu tava, por exemplo, quando eu cheguei na faculdade, uma faculdade pública, então imagina, né? Comunista, tô zoando. É muito bom. Não tá zoando, não. É que muita gente não tá zoando, não. É que muita gente tá pensando. Eu não virei comunista. Olha aqui, eu tô há 8 anos na faculdade e não sou comunista. Por que será? Aí o que acontece? Muitas vezes, lá, eu tinha os meus colegas, meus amigos, bem desconstruídos, tentando mostrar que não são racistas, sabendo de todas as tristes estatísticas do Brasil, de violência, de assassinato, escravidão. Então, aquela pessoa consciente, né? Só que aquela mesma pessoa consciente, como a maioria também não era negro, eles me tratavam como um dado de estatística, assim, sabe? Era um negócio muito estranho, assim, sabe? Eu ser usada como a confirmação de uma estatística, como a única negra do lugar. E aí a pessoa tentando mostrar que ela era desconstruída, ela acabava fazendo mais uma vez aquilo que eles dizem que os racistas fazem, me tratando como um não ser humano. E aí, por outro lado, eu faço parte de uma tradição de igreja mais pentecostal, eu acabava vendo um pouquinho uma alienação em relação às questões, assim, sabe? Tipo, parecia que no Brasil não tem problema nenhum. Tipo, esses problemas nem entravam em pauta nenhuma, em conversa nenhuma, sabe? Eu já fui elogiada, infelizmente, por uma pessoa da igreja me dizendo que eu era bonita porque eu não parecia tão negra assim. Então, assim, porque seus traços... esse é um problema bem comum dos brancos, né? Tipo, expressões assim, tipo, nossa, o seu nariz, né? O nariz
nariz, geralmente do negro, é sempre o alvo de algum tipo de comentário, assim. E tipo, nariz de branco e tal. É fogo. A gente é criado, né? A gente é criado. Eu não sei o que vocês pensam do racismo estrutural. Eu sei que tem pessoal de direita que não gosta da expressão, não quer entrar nesse mérito. Mas o fato é que a gente é criado, assim, né? Os tipos de piada, né? Eu sofri esse tipo de criação, né? Piadas com os negros, com a loira, com o nordestino, enfim. Aí a gente acha que e aí a gente acha que o nosso comentário é um elogio, né? É impressionante, enfim. E eu acho muito legal que o Esaú fala assim, então, que os professores dele acabavam confirmando que parece que os fundamentalistas leram a Bíblia corretamente, então a Bíblia não serve para libertar o negro, mas a história que ele quer contar é outra, uma história que poucos conhecem às vezes e também que não está lá na academia, mas que muitos negros, inclusive a minha própria família, encontraram esperança nessas escrituras. Inclusive o meu pai, né, que já é falecido, infelizmente faleceu de Covid, ele falava assim, Deus é negão, quando a gente chegar no céu todo mundo vai se surpreender porque vai ver que Deus é negão. E eu achava engraçado isso, mas assim, o meu pai, ele encontrou ele não se achava feio, ele não mostrava pra gente que a gente era feio, ele tinha uma autoestima, nunca vi uma pessoa com uma autoestima tão alta, e a fé fazia parte dessa vida dele, assim, sabe? Então, é mais ou menos isso. Legal, muito bom. Gente, mas vamos lá. É muito bacana, gente. Esse livro aqui, Uma Leitura Negra, tem que ter nos seminários de teologia, urgente. É uma coisa assim que a gente não discute muito nos seminários de teologia. E é um assunto muito sério. Eu penso que as faculdades de teologia, elas precisam reformular alguns currículos. E eu penso que ter, assim, porque até na faculdade, quando eu fui estudar teologia negra, a gente teve um viés meio, assim, aquele viés já mais politizado, militante, que eu concordo com vocês aqui. Ele às vezes perde a mão em um ou outro texto bíblico, né? E eu acho que a gente não precisa recortar a Bíblia Sagrada pra gente fazer uma teologia ou uma leitura negra, que é o desafio que o Esaú traz nesse livro. Gente, livraço da Mundo Cristão, aquele acabamento, pintura trilateral, enfim, orelha, a Mundo Cristão dando um show aqui. Inclusive eu gosto desse formato de livro um pouquinho maior, assim, eu acho gostoso. Agora, gente, vamos lá, a Bíblia parece ser complicada nesse tema aí. Vamos entrar um pouquinho nas questões bíblicas sobre isso. Eu acho que a gente não tem como passar por todos os textos, mas eu queria que vocês abordassem pelo menos duas situações. A Bíblia tem regulamentação para escravos. Obviamente que nem todo escravo é negro, né? Mas a gente sabe que a escravidão faz parte da história negra no mundo e também no Brasil. Então é uma associação, por mais que sejam assuntos diferentes, eles têm uma correlação muito próxima. Tô certo nessa minha afirmação, eu imagino. Balancem a cabeça, não me deixem com medo de ser cancelado. Ok, obrigado. Então assim, são assuntos diferentes, ok? Escravidão é uma coisa, racismo é outra, ok? Mas estão entrelaçados na história do negro no mundo, por assim dizer. Então, a Bíblia a Bíblia fala no Antigo Testamento do escravo. Ela fala de como se tratar os escravos. E nós temos o clássico caso do apóstolo Paulo, que parece que dá um joinha pra escravidão e tal, e manda inclusive os escravos, né, obedecer aos seus senhores. Abro um parênteses aqui, fiquei muito emocionado, assim, tipo, dá uma dor, né, no coração de ver que a gente maltrata pessoas por conta da sua cor de pele, né, que os senhores de escravo mandavam, né, tinha os negros crentes, aí não podia trazer um pastor negro para pregar, aí vinha um pastor branco e o cara ficava pregando esse texto, né, obedeçam aos seus senhores. Mas meus amigos, enfim, fiquem à vontade aí, como é que a gente lida com a Bíblia, com a tradição cristã, sem rasgá-la? Mas afinal a Bíblia fala, né, do escravo, como a gente deve tratar o escravo. A Bíblia não fala assim, libertem os escravos, né? Que é o que a gente gostaria de ler, talvez. Mas não, a Bíblia fala, realmente o texto está na Bíblia. Escravos, obedeçam aos seus senhores e tal. A Bíblia fala de regulamentação, de como Israel deveria tratar os seus escravos. Como é que vocês entendem esses textos bíblicos? Como é que a gente lida com esses textos diante dessa luta de conscientização contra o racismo e por aí vai? Eu vou começar com uma frase do Wilson McCauley, que ele fala que a Bíblia não diz tudo que eu gostaria, mas diz mais do que o suficiente. Então, é uma interpretação muito profunda que ele traz, ele não passa pano, sabe, assim, pro texto bíblico. Ele começa lá com Deuteronômio, com essas leis de maltratos. Ele mostra que, comparado com o Oriente Próximo, né, outras culturas da mesma época, com certeza a Bíblia tem uma
um tratamento completamente diferente em relação à escravidão, fala de proteger um escravo que teria fugido, mas também ele fala assim, porém, nós temos também aquelas passagens, a escravidão pro hebreu, né, ela não era vitalícia, depois de 7 anos teria que ser liberto, mas tem o estrangeiro, e essa lei não é pro estrangeiro, e ele fala assim, e por que ele tá trazendo esses textos? Porque são esses textos que os senhores de escravos usaram para falar assim, existe uma escravidão bíblica, que é aquela que a gente está usando aqui, nós somos menos piores do que aquela escravidão terrível, assim. Só que, inclusive você falou antes, Bibo, de que a gente não vai ficar recortando a Bíblia. Quem recortou a Bíblia foram os senhores de escravos. Eles literalmente recortaram a Bíblia, removendo partes da Bíblia. Olha então, aí. se a Bíblia não é libertadora, por que você tinha que remover partes dela para dar ela aos escravos? Então, você tem hoje Bíblias até em que 60% delas tinham sido removida para dar a esses escravos que na tradição protestante norte-americana eles ensinavam eles a ler por causa justamente dessa tradição, né, para eles se converterem. Caraca. Então, eu vejo assim que o que eu mais gosto da leitura do Esaú é que ele fala assim, nós precisamos sempre olhar, além de tudo que ele explica, cada texto bíblico que pode trazer algum problema. Ele também ele fala que a gente precisa olhar para o plano original de Deus. E ele fala que é um tipo de exegese que Jesus faz com os fariseus. Os fariseus chegam e perguntam para Jesus, eu posso divorciar em tal momento, em tal momento? E aí Jesus, ele fala assim, no princípio não era assim. Então ele não fica lá discutindo os pormenores da lei sobre o divórcio, que era o que os senhores de escravo faziam, ficavam discutindo os pormenores da lei, tentando ver até onde eles podiam chegar para a escravidão deles ser um pouco mais bíblica. Ele fala assim, esse não é o plano de Deus. Então, nós sabemos que a Bíblia foi usada assim, nós não precisamos nos isentar disso, porque às vezes a gente tem também, de um lado mais conservador, as pessoas tentando amenizar isso. Não tem como amenizar, gente. Não tem mesmo. Nem na tradição americana, nem aqui no Brasil, que os padres jesuítas, a gente está cheio de relatos de como eles justificaram biblicamente isso. Agora a gente precisa pegar essa leitura e ver. Era uma leitura bíblica boa? Esaú McCauley diz que não. Eu queria seguir esse raciocínio da Ana, e tem algumas coisas que o Esaú coloca no livro que eu acho muito interessante, porque quando a gente olha para o que ele escreve, a gente percebe que no fundo, ele está fazendo ali, de certa forma, uma teologia bíblica, né? E o que a gente percebe é que quando você citou, Bibo, por exemplo, e a Ana também falou sobre isso, as leis do Antigo Testamento que falavam sobre escravos. E aí, como foi dito, não é o ideal. O ideal é que não haja escravo. Mas uma vez havendo esses escravos, o que acontece? O que a lei de Israel dizia? A lei dizia que um escravo hebreu não podia ser escravo mais do que 6 anos. No 7º ano ele teria que ser liberto. E além disso, a lei também dizia que se um escravo ele conseguisse escapar do seu senhor, era dever de Israel dar abrigo para esse escravo. Então, isso era algo inédito no mundo antigo. A gente vê uma lei que trata o escravo com essa dignidade. E olha só que interessante, Alcino, desculpa te cortar, cara, porque tu usou a palavra escapar, né? E ele faz uma discussão sobre a palavra escapar e fugir. Não, ele não fugiu, ele não é um fugitivo, ele escapou, né? Então, e eu acho, cara, é uma parada que a gente não se dá conta, né? A questão da linguagem, né? Mas enfim, desculpa te cortar, Alcino, só porque eu lembrei disso e eu achei marcante, porque a gente, porque o escravo fugiu. Não, ele escapou, né? Eu achei isso, cara, muito marcante. Quando você diz que ele fugiu, parece que o erro foi dele, né? Justamente, não, é o que a gente imagina, né? Não, ele escapou, ele tá buscando o direito dele, né? Mas enfim, continua, Alcino, vai lá, desculpa te cortar. Não, perfeito. E aí, quando a gente olha para essa lei, a gente vê que no mundo antigo não havia nenhum outro regulamento jurídico uma lei que dissesse assim, se um escravo escapa, você tem que ajudar ele. Pelo contrário. Então, nesse sentido, a lei do Antigo Testamento, mesmo com toda a dureza que ela tinha, ela já trazia inovações no campo da escravidão. E aí, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê essa questão que a Ana falou, a disputa de Jesus com os fariseus acerca do divórcio, e Jesus vai dizer que o divórcio foi criado por causa da dureza do coração. Então, quando Jesus diz isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a lei, ela não reflete o ideal de Deus para o homem. A lei, ela é uma consequência de um homem que já caiu, e por ter caído, agora Deus precisa enviar a sua lei para regular a conduta desse homem caído.
Mas no mundo ideal, a lei não seria necessária. Então, quando a gente vê leis regulando a escravidão, a gente precisa ter em mente que no mundo ideal de Deus, a escravidão ela não existiria. Agora, uma vez que ela existe, Deus então estabelece leis para minimizar o máximo possível essa situação que é real e que, como você falou, Bibo, é claro que a gente gostaria de encontrar na Bíblia um texto que dissesse: libertem os escravos. Ainda que o Esaú no livro também vai argumentar que Paulo, quando escreve a Filemão, ele dá a entender que o desejo do coração dele é que Filemão libertasse Onésimo. Existe essa discussão no livro. Mas por mais que não haja um texto claro na Bíblia dizendo que os escravos devem ser libertos, a maneira como o texto bíblico dignifica os escravos já era algo muito inovador para a época, ainda que, como você falou, não é o ideal. Sim. Eu costumo usar esse mesmo argumento que o Esaú utiliza aqui, até na página 147 ele fala o seguinte: meu interesse era investigar se os textos bíblicos endossavam a escravidão, como se fosse algo bom. Ou isso aqui, agora preste atenção nessa fala aqui, galera. Eu vou até ler e você presta atenção depois do ou, tá? Porque depois do ou, pra mim é a chave aqui, página 147, tá? É o último parágrafo. Meu interesse era investigar se os textos bíblicos endossavam a escravidão, como se fosse algo bom, ou se procuravam limitar os estragos de um mundo corrompido. Eu achei isso aqui genial. Isso é só para endossar o que vocês acabaram de falar, né? Não é o ideal, mas mesmo dentro de um mundo corrompido, de escravidão, ainda existem leis que tragam uma certa dignidade, né? O próprio escravo, se fosse, por exemplo, ali tem os maus tratos, né? O escravo era maltratado, e isso reflete que os escravos no tempo bíblico também eram maltratados, mas se ele foi maltratado, o corpo dele tem dignidade, então ele tem uma retribuição, né? De acordo com o maltrato que recebeu. O ideal é que ele não recebesse maltrato, mas ele recebeu maltrato, ok, tem uma retribuição. E eu costumo usar esse argumento na questão da mulher, né? Que é outro tema também cabriocárico na Bíblia, que a Bíblia parece machista, né? Mulher tem que ficar quieta, não pode falar no culto e tal, mas eu costumo usar esse argumento. Gente, mesmo numa sociedade... Porque se pudesse ter... porque Jesus escolheu homens, né? Pra dirigir a igreja. A gente só vê líderes homens. É claro que a gente só vê líderes homens, né? É uma sociedade em que a mulher não tinha voz, velho. Mas ainda assim, numa sociedade que a mulher não tinha voz, é incrível como o Espírito desce sobre todos. As mulheres profetizavam no culto. Paulo reconhece a liderança de mulheres nas suas cartas. O Evangelho de Lucas, sempre que pode, cita mulheres e que foram importantes para o ministério de Jesus. Então eu vejo como, mesmo no meio de uma sociedade que menospreza a mulher, a Bíblia traz uns suspiros, né? Ela ainda está de acordo em muita coisa, né? Segue o padrão do seu tempo e tem essa acomodação cultural. É por isso que Paulo fala assim: não, obedeçam, né? Escravos, obedeçam aos seus senhores e tal. Enfim, existe uma acomodação cultural, mas ela tem um respiro, né? Ela tenta impulsionar o ser humano para além desse ambiente cultural, e eu acho isso muito legal. Por quê? Porque no caso de Filemão, que vocês trouxeram ali, né? Que é o texto clássico, poxa, ele tem que ser recebido como irmão, entende? Então a relação senhor-escravo, ela já cai por terra, né? E eu acho isso é uma inovação mesmo, né? Isso é uma inovação. Essa questão que você falou das mulheres, é interessante que o Esaú no livro, ele tá falando, quando ele vai falar sobre aquelas pessoas que dizem que a gente não tem que se preocupar com essa questão dos negros, porque nós não temos que nos preocupar com a cor da pele, porque diante de Deus nós somos todos uma coisa só, né? Pessoas que tentam minimizar essa discussão usando esse argumento. Não, mas Deus não faz essa distinção entre negros e brancos, então a gente também não tem que se preocupar com isso. E aí o Esaú fala uma coisa que tem a ver com o que você disse, porque ele fala: essas pessoas que usam esse argumento para falar da cor da pele, né, que para Deus não tem branco, não tem negro, elas não usam esse mesmo argumento quando é para falar da questão do gênero. Então, quando é homem e mulher, aí Deus faz uma diferença muito grande. Mas quando é negros e brancos, aí não tem diferença nenhuma. É verdade, muito bom. Ana, você tá quieta, olhando, balançando a cabeça? Não, eu gosto muito desse argumento, porque quando começamos a falar de racismo, muitas vezes as pessoas falam que a gente tá querendo dividir, que a gente tá falando de coisa que é passada, né? Porque, além de tudo, no Brasil a gente tem um mito, né? Que é esse mito da democracia racista,
racial, esse mito de que todo mundo tá junto e misturado, aí é só você olhar um pouco para qualquer lugar assim e você percebe que essa mistura é bem relativa. Vou falar para você, num bairro de periferia realmente tem bastante mistura, mas sai dali que essa mistura acaba totalmente. Então, eu gosto muito dessa parte que Esaú fala da escravidão, porque ele é muito sensível, sabe? Porque quando nós vamos estudar a nossa história, a história do Brasil, dos Estados Unidos das Américas, se você é um pouquinho sensível, não precisa você ser negro, você percebe que foi uma história de horrores, que foi uma história de abuso. E aí, o mais fácil talvez seria você desfalecer, desmorecer, a sua fé assim desfalecer. Mas aí eu acho muito interessante porque ele trata esse tema com sensibilidade, porque às vezes as pessoas elas podem usar esses argumentos que nós estamos usando, que é uma leitura boa da Bíblia, com certeza, mas nada disso ameniza a dor que passou, né? Ou também quando e também Esaú ele nos mostra que a gente precisa olhar para aquilo que aconteceu na história. E historicamente, a leitura da Bíblia, ela foi esperança para os negros, para eles buscarem libertação. Ela foi base para muitos abolicionistas, então isso aconteceu. Então, na nossa sociedade ocidental, com todos os problemas que ela tem, aconteceu a abolição da escravidão, que não aconteceu em nenhum outro lugar. E aí a gente precisa olhar para isso e falar que a Bíblia teve algum papel nisso. E ponto. Aí esse é um ponto. Mas não é por causa disso que tudo que não foi dolorido, que não tem consequências ruins, sabe? Porque às vezes a pessoa já começa a trazer todas as vantagens, faz um marketing do cristianismo, porque o cristianismo fez isso, aquilo, e fez mesmo. Mas também senhores de escravos fizeram tudo aquilo que nós vimos hoje, né? Que a gente tá falando aqui. E a gente não pode colocar uma coisa e outra e falar, e tentar anular, tentar amenizar o problema, não, porque é um problema sério. E eu gosto muito dessa sensibilidade do Esaú. Ele fala assim, a Bíblia foi instrumento de libertação, mas também levou 1860 ou 1888 anos, como aqui no Brasil. Então, mais ou menos isso, que eu gosto dessa sensibilidade dele. E essa é uma proposta, então, de uma leitura negra? O que vocês entendem por esse título? O que vocês entendem pela proposta do livro? A contribuição desse livro? Porque, assim, quando a gente fala em teologia negra, muito já, né? Tipo, mas como assim? Não, teologia é teologia. Agora o pessoal quer ficar botando teologia negra, teologia da mulher, teologia queer, e teologia isso, teologia aquilo. Como é que vocês enxergam essa proposta do livro e como é que ele se aplica? Já ficou meio claro, mas enfim, pra gente sintetizar agora na fala final de vocês, o que seria pra vocês então, essa leitura negra da Bíblia ou uma teologia negra, usaríamos essa expressão, e pra nossa realidade aí, como é que vocês entendem isso? Diga aí, Alcino. Eu entendo isso como sendo a leitura negra da Bíblia é você olhar para a Bíblia e enxergar nela o negro como alguém digno, você olhar para a Bíblia como negro e se enxergar inserido na história bíblica. A Bíblia não é um livro escrito apenas por europeus, brancos, não. Ali a gente tem pessoas de todo tipo. E para mim, o capítulo desse livro que mais me marcou, e porque inclusive era uma crise que eu vivi, foi uma crise que eu vivi, é o capítulo em que o Esaú vai mostrando a participação dos negros na Bíblia. E aí ele mostra, por exemplo, José quando foi pro Egito. E aí o texto diz que quando o faraó torna José governador do Egito, José se casa com uma egípcia. E o Egito é um país africano. E quando Jacó vai abençoar os filhos de José, que são Manassés e Efraim, ele os abençoa. E a bênção é tamanha que José, apesar de ser o único filho de Jacó que não tem uma tribo com seu nome, os seus 2 filhos vão ganhar tribos em Israel. E esses filhos de José são filhos de José com uma africana. E isso faz lembrar da promessa que Deus fez a Abraão, porque Deus prometeu a Abraão não que ele seria pai de um povo, mas que ele seria pai de muitas nações. E quando a gente vê o povo de Israel saindo do Egito lá no Êxodo, por isso eu falei do Êxodo na abertura, o texto diz que outras pessoas saíram ali misturadas com o povo. Não foram só os hebreus que saíram. Outras pessoas saíram ali misturadas. Moisés se casa com Zípora. Zípora era uma cuxita. A cidade de Cuxi ficava onde hoje é a Líbia. Então você tem o tempo todo a presença de africanos na Bíblia. E isso para mim é muito importante porque eu me sinto parte. Eu vejo que a Bíblia não é um livro que olha para mim e me vê como um terceiro. Quando Jesus vai carregar a cruz, quem ajuda ele a carregar a cruz é um sirineu. A cidade de Cirene também era uma cidade africana. Então você vê o tempo todo
que nós estamos presentes na narrativa bíblica. O cristianismo não é uma religião que foi criada por brancos ocidentais e me foi apresentada assim, olha, você é negro, mas você também tem direito. Não, eu sou também o cristianismo, eu também faço parte. A gente vê na história da igreja, pensadores como Agostinho, como Tertuliano, também vieram do continente africano. Então, eu me sentir parte daquilo dali, para mim, faz toda a diferença. Porque o meu Jesus, o Jesus que eu acredito, não é um Jesus que está distante de mim. Não, é um Jesus que teve ajuda de alguém como eu para carregar a cruz. E isso, para mim, é muito impactante. Então, uma leitura negra da Bíblia, para mim, é enxergar que, para eu ser um negro cristão, eu não preciso abrir mão de partes da Bíblia, eu não preciso abrir mão de doutrinas fundamentais que são muito caras ao cristianismo, mas eu posso olhar para a Bíblia e me enxergar como parte. Eu não sou o plano B de Deus, eu faço parte do plano original de Deus quando ele fez a promessa lá para Abraão. Poxa, é isso aí. Fiquei tocado. E aí, Ana? Meu Deus. Pois é, né? O que falar depois disso, né, Ana? Te coloquei numa situação delicada. Meu Deus, tudo que... Amém. Amém, né? Podem ir para suas casas. Tudo que o Alcino falou me faz lembrar daquilo que Esaú fala, que quando um negro ou uma negra entra na história do cristianismo, ele não está entrando, né, atrasado na história de alguém, mas está na realidade voltando para casa. E para mim, essa leitura negra é exatamente essa leitura em que nós negros fazemos as nossas perguntas à Bíblia. Nós colocamos os nossos anseios, os nossos problemas e fazemos essa leitura dialogal com a Bíblia, também esperando que ela nos responda, né? E isso é, como você leu até no começo, Bibo, todo mundo faz isso. Mas alguns fazem isso assumidamente. E eu vejo que Esaú quer trazer, assim, uma tradição que existiu e existe até hoje nos púlpitos das igrejas negras americanas, nas confissões de fé das igrejas, e ele quer trazer dizendo assim, essa igreja, ela sempre encontrou a sua esperança na palavra de Deus, no Deus que libertou a Israel. Então, assim, tem pouco o que temer, assim, sabe? Às vezes a gente fica com medo de espantalhos, sem conhecer. E a gente precisa, se eu pudesse fazer um apelo assim para que você agora que vai ler o livro, né? Eu pediria para você que lesse esse livro com o coração aberto para você começar a perceber coisas que talvez você não tinha parado para pensar até hoje e talvez que nós possamos desse livro em diante falar de coisas que são parte da história do nosso país, né? Que foi o maior país escravocrata do Ocidente e que tem uma herança africana muito grande, embora nós custamos reconhecê-la e talvez nós possamos olhar para isso e ver o que Deus tem a falar sobre então a nossa história, o que a Bíblia nos fala. Isso não é a gente ser pessimista, é a gente olhar para a nossa sociedade, e aí eu vou usar mais uma frase de Esaú, e olhar ela pelo que ela é, e ela é menos que um reino, né? E nós precisamos olhar para essa sociedade e ver e falar que nós olhamos e nós vemos as rachaduras na fachada dessa sociedade. E nós não precisamos fugir. Vamos abrir os armários e tirar os esqueletos dele e fazer as perguntas difíceis e ver o que a palavra nos responde, porque essa atitude de você ter esperança na bênção da palavra de Deus é uma atitude que os afro-americanos tiveram e que muitos negros brasileiros têm até hoje e que nós podemos olhar para a nossa Bíblia e colocar a nossa esperança na palavra de Deus. Muito bom, gente, muito bom. Galera, obrigado Alcino, obrigado Ana pela presença de vocês aqui neste BTcast da Mundo Cristão. Que bom que vocês gostaram deste livro, uma leitura negra, interpretação bíblica como exercício de esperança, lançamento da Mundo Cristão. O link para você adquirir tá aqui na descrição deste BTcast, tá bom? Vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, isso ajuda bastante o nosso ministério. E se você quer mais, gente, eu quero discutir mais. Vocês nem falaram de política, gente. Pô, vocês prometeram que ia falar de política e não falaram. Eu quero privar os meus dois amigos aqui, que eu sei que são assuntos que eles gostam muito, e eu quis deixar eles com esse... quis deixar eles assim, tipo, poxa, vamos falar. Não, calma, é um assunto que inflama demais vocês, eu vou deixar vocês mais calmos, e foi muito legal tudo que a gente falou, mas calma, porque esse livro ainda vai ter mais conteúdo online disponível pra vocês. Ana, fala um pouquinho pra nós aí o que vem ainda acerca desse livro aqui, como ações da Mundo Cristão,
então, para a gente pensar um pouquinho mais acerca da proposta do Esaú. Então, em parceria com a Mundo Cristão, o Projeto Agostinhas, que é o projeto de que eu faço parte, está começando um grupo de estudos sobre o livro. Nós vamos ter uma videochamada para os inscritos a cada capítulo do livro, vamos discutir o que o autor traz, vamos trazer também algumas coisas à luz da nossa realidade brasileira. Então, pode se inscrever, os links estão em todas as redes sociais da Mundo Cristão, eles têm o link de inscrição para o clube do livro, para o grupo de estudos, ou na página do Projeto Agostinhas você encontra esse link, e começa dia 15 de outubro, então ainda dá tempo, pode você comprar, começar a ler o primeiro capítulo, e no dia 15 de outubro a gente vai ter uma videochamada inicial em que vamos falar do comecinho do livro e vamos também conhecer, né, os nossos amigos que vão ler esse livro junto durante esse tempo. E também, dia 30 de setembro, a gente vai ter no YouTube do Projeto Agostinhas uma live com o próprio autor do livro, o Isa McColley. Vamos fazer algumas perguntas para ele, vai ser maravilhoso, vai ser muito legal e espero vocês lá, né? Muito bom, gente. Ó, os links também estarão aqui na descrição deste BTcast MC, tá bom? Mas vai lá, visita a página da Mundo Cristão, que você já vê também os outros lançamentos da editora. E é isso. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Galera, ficou o convite aí, tá? Uma leitura negra, de Esaú McColley, interpretação bíblica como exercício de esperança, lançamento da Mundo Cristão. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.